E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluia. Eu, meditando essa palavra, vejo a grandeza de Deus em ser soberano sobre todas as coisas. É um ser sobrenatural, e tudo que existe, que se move, que é intacto, tudo foi feito por Ele e tem a sua marca, né? E veio habitar no meio de nós, andar com os homens, né? Viver com os homens, com a humanidade, e afinal de contas Ele fez o ser humano a sua imagem e a sua semelhança, né? Agora, como ele é sobrenatural, e Jó chamava de Todo-Poderoso, né? É o Todo-Poderoso. O Malaquias chama de o Senhor dos Exércitos, e Moisés me chamou de Eu Sou. Ele se declarou a Moisés dizendo Eu Sou. O Eu Sou no hebraico quer dizer também eu serei o que serei, né? E Ele está presente em todas as coisas, né? A gente aqui não percebe. A gente acha que está só absolutamente, né? Mas Ele está presente em todas as coisas. E às vezes até surpreende de forma diferente, né? Porque sempre a gente confunde as coisas e acha que Deus se manifesta de uma forma muito sobrenatural. Às vezes Ele se manifesta de uma forma tão natural que a gente não pode perceber, né? A gente não percebe. Parece às vezes um mendigo na porta das pessoas e nem imagina que aquela pessoa pode ser o próprio Deus aparecendo ali naquela porta, né? Em algumas outras aparições Ele apareceu com muito poder e glória, né? Com raio de fogo, com trovões, né? Como um anjo também, que de repente aquela bola de fogo aparece e ali é um anjo, né? Josué se deparou com ele como um soldado todo armado. Josué vinha da batalha e de repente encontrou aquele soldado bem armado. E Josué perguntou: tu é um dos nossos? Não reconheceu? Ou dos nossos inimigos? Então ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor, e vim para tirar a vitória. Então ele se manifesta de alguma forma natural ou outra sobrenatural. A esposa de Emanuel, ele apareceu como um anjo, aquela bola de fogo apareceu e de repente era um anjo falando com ela. E ela disse: o senhor fica aqui, eu vou chamar meu marido, se é mesmo um anjo do Senhor. Eles podem ir que eu espero. E ela foi, trouxe o marido, chegou e estava ali esperando. Conversou com ele, e ele disse que ela ia ter um filho, que seria o libertador de Israel, que eram os pais de Sansão. Então, de forma que ele aparecia assim mais natural.
E era o próprio Deus conversando com as pessoas, né? Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, e na hora que ele quer, né? Aí, quando ele promete a Moisés que ia aparecer pessoalmente no monte lá do Monte Sinai, então ali foi de uma forma mais poderosa, né? Que ele mesmo avisou que não deixasse ninguém tocar no monte, nem mesmo o animal. Se tocasse seria apedrejado, porque até o monte fumegava, esfumaçava e tremia, né? E então o povo se assustou com a presença de Deus e gritava lá do arraial, Moisés lá em cima do monte. Eles gritavam: não deixa nós falar, Deus falar conosco, fala tu mesmo, porque se ele falar, nós vamos morrer, né? Então ali era uma maneira muito sobrenatural, né? Já no livro da Carta aos Hebreus, o autor da Carta aos Hebreus diz que, havendo Deus se manifestado antigamente de várias formas, de algumas maneiras, né, aos profetas e aos nossos pais, e agora através do seu Filho, né? Através do seu Filho. Aí o apóstolo João declara que ele era o Verbo, né? Desde a fundação de todas as coisas ele já estava com o Pai. E o Verbo se fez carne, quer dizer, a palavra, né, que veio e habitou com os homens. E é tão interessante que Jesus nasceu de mulher, mas não nasceu de homem, né? Porque ele era filho de Deus. E o que eu vejo o poder que ele tinha como pessoa é que ele não tinha dificuldade de realizar um milagre, né? De realizar um milagre. O salmista diz lá no Salmo 103 que ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó, que fomos tirados do pó da terra, né? Somos pó. Então ele conhece a nossa estrutura, quer dizer que ele sabe as nossas fraquezas, conhece as nossas fragilidades, né? Então, para nós como seres humanos, para realizar um milagre, precisamos ter muita fé, né? E dedicação a Deus, ficar muito tempo espontaneamente para Ele, né? Já que Jesus não tinha essa dificuldade, né? Ele simplesmente, olha, a história de Bartimeu, outros cegos eram cegos de nascença, outros haviam perdido a visão, mas seus olhos continuavam no lugar. Mas a história de Bartimeu não tinha olhos, o homem estava só, como diz, o buraco dos olhos, né? A caixa do olho estava só o vazio, tinha sido arrancado os seus olhos. E quando ele pergunta para o Zaqueu estava com tanta fé, tanta credibilidade em Cristo, que ele sabia que não tinha olhos nele, mas ele disse: eu quero ver. Aí Jesus perguntou: o que tu quer que eu te faça? Eu quero ver. Agora, imagina aí, não tinha um olho na caixa do homem, mas ele disse: eu quero ver. Ele sabia que Jesus tinha o poder de gerar olho nele. Ele tinha essa certeza. Então, quando ele falou isso, Jesus disse assim: ó, simplesmente, Jesus não foi procurar numa sucata um olho para colocar no canto dele, não. Simplesmente ele disse: então vê.
o homem passou a ver. Isso não é um milagre extraordinário. É tanto que o povo mesmo ficaram tão maravilhados que junto a eles ficaram glorificando a Deus, dando glórias a Deus. Quer dizer, era o Deus materializado no homem, Jesus. Homem, Deus, homem, né? No nosso meio, realizando coisas poderosas. O próprio demônio conhecia ele, enquanto os judeus, que eram considerados povo de Deus, não conhecia ele. Quando ele chegava onde o demônio se manifestava, já ia logo dizendo: o que tu veio fazer aqui, filho de Deus? Sabendo muito bem que tu veio de Deus. Os judeus não sabiam disso, não reconheciam. O demônio sabia. Por quê? O demônio é algo sobrenatural, é espiritual. Ele sabe aonde Jesus tinha vindo. Nós, como natural, como diz aqui a carta aos Romanos, Paulo dizendo, que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque somos naturais e limitados. Eu li a história de um homem, ele era australiano e aclimatado nos Estados Unidos, e este homem se converteu a Cristo. E ele passou uns tempos sendo crente e começou a faltar emprego para ele, passar dificuldade, orando, buscando a Deus, até que ele resolveu se entregar de verdade para Cristo e exigiu de Deus que queria ser usado por ele, no que ele quisesse usar ele. Então ele deixou alguns dólares para a esposa e disse: eu vou orar nos montes, lá nas cavernas, não sei quando que eu vou voltar, mas eu vou falar com Deus. Vou falar um negócio muito sério com ele e tem que ser sozinho com ele. E não sei quando vou voltar, porque se não falar comigo hoje, amanhã, eu só volto para ele falar comigo. Então ele foi, imaginando que passasse uns 15 dias, e ele, quando voltou tão cheio de Deus, que não tinha mais tempo para nada. Onde ele chegava, a multidão chegava cercando ele, porque ele não tinha tempo nem para comer, curando enfermo, Deus usando ele na cura. Era fila 24 horas para chegar onde ele estava. Pessoas não deixavam folga para ele, e ele passou dificuldade até de ir para casa, porque ele se entregou de forma extraordinária na mão de Deus, e Deus usava de uma forma que ele, bastava a pessoa chegar perto, ele tocava a mão, já era curado, do câncer, qualquer que fosse a enfermidade crônica, qualquer que fosse, ele curava as pessoas. Isso porque a glória de Deus estava nele. Porque, irmãos, para nós chegar nesse ponto, é preciso haver realmente um desligamento da vida natural, para entrarmos de mergulho no sobrenatural, conhecer o outro lado, porque nós somos crentes, cremos no Senhor, vivemos na fé, mas ainda somos muito superficial. Vivemos assim na superfície, não conhecendo as profundezas, o mais profundo de Deus. Por isso somos ainda, meio lá e meio cá. Se pisar no meu pé, já sabe.
Alguns que até dizem que o braço é crente, mas o outro não é. Né? Entendeu? Aí quando vai orar, ainda ora aquela oração de acusação. Jesus, tu está vendo, tu conhece, tu sabe, né? Tu sabe o que ele está fazendo, o que ele está fazendo. Né? Então parece que Deus não conhece as pessoas. Porque somos meio lá e meio cá. Ainda não temos uma integridade verdadeira com Deus. Né? Não dispensamos tudo de nós para ser só com Deus, ser só para Ele. Louvado o nome do Senhor. Né? É preciso haver uma integridade. Né? Aí, por que Jesus veio habitar no meio de nós, meio dos homens? Né? Alguém diz que ele era 100% Deus, 100% homem. Né? Na minha teoria, eu discordo. Ele não era 100% homem. Se fosse 100% homem, ele teria pecado. Ele era 100% Deus, né? Mas 100% homem ele não era. Porque, veja bem, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Colossenses, ele diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? E também diz que ele era a imagem do Deus invisível. Louvado o nome do Senhor. A imagem do Deus invisível. E nele habita corporalmente. Quer dizer, ele era um Deus completo. Né? Já o apóstolo Paulo, novamente na carta aos Filipenses, capítulo 1, capítulo 2, versículo 7, ele diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação tomar o lugar de Deus, se achar igual a Deus, né? Mas esvaziou-se de toda a sua glória, tomando a forma de servo, e tomando a forma de servo, semelhante ao homem. E sendo semelhante ao homem, tornou-se servo. E sendo servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas quer dizer que ele se esvaziou de sua glória, aí tornou-se homem. Porém, este homem não achou nele nenhum engano, nenhuma palavra. A Bíblia diz que nenhuma palavra de sua boca caiu por terra. Louvado o nome do Senhor. Nenhum erro foi encontrado. Até mesmo Pilatos, na hora de julgar Jesus, disse para o povo, disse: não vejo erro neste homem. Por que vocês querem condenar? Só por questão religiosa mesmo. Mas ali nem Pilatos nem judeu podia tirar ele da morte. Era plano de Deus para a salvação da humanidade. Louvado o nome do Senhor. Então veja bem, ele tornou-se homem para sofrer por nós, né? Porque jamais alguém poderia suportar tanto que o Senhor suportou. Você vê que ele, como homem, como ser humano, lá no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que ele chorou e suas lágrimas, o seu suor, tornando-se gotas de sangue. Como gota de sangue. Tão grande era a angústia que ele disse para os apóstolos: a minha alma está cheia de angústia até a morte. Quer dizer, era algo que ele não podia deixar de fazer. E até que, orando, ele disse: Pai, se possível, faça de mim esse Pai, mas não faça a tua vontade, a minha vontade, faça a tua. Louvado o nome do Senhor. Porque
como ser humano, ali ele estava cheio de angústia. E um dos piores momentos para Satanás, que conhecendo ele, sabia que ali era a sua derrota. Jesus sendo chicoteado, Jesus sendo condenado à morte, Satanás não estava nada alegre, não estava nada feliz, porque ali era o plano da salvação. Ele estava ali com o início da salvação. Dali no Sinédrio até o Gólgota é que estava a verdadeira decisão. Porque se Jesus desistisse ainda ali, que foi o que Pilatos fez, julgou ele, e ele disse: nenhum poder é te dado se não vier do alto. Então Pilatos não encontrou como condená-lo, mas como ele não podia condená-lo, também não podia deixar ele solto, sair de lá sem os açoites. Os açoites não foi os judeus que mandaram, foi os romanos, foi o Pilatos que mandou, porque era por obrigação o romano julgar a pessoa e soltar depois de muitos açoites. Açoitava e soltava, mandava embora. Era essa a prática deles de julgamento. Julgava, mandava dar uma surra, 40 açoites e mandava embora. Aí essa foi a ideia de Pilatos, que açoitasse a Cristo de forma cruel, porque assim podia ser que os judeus se compadecessem e deixassem ele embora, que estava muito chicoteado, muito judiado, maltratado. Então podia ser, a ideia dele é que os judeus se compadecessem, vindo Jesus daquela forma e soltasse ele. Por isso que ele mandou açoitar Jesus, para ver se eles se compadeciam. Mas foi cada vez piorando, porque eles gritavam: agora crucificam. Depois dos açoites, agora é a crucificação. Então, leva para o Gólgota. Onde é que é crucificado? Fora da cidade. Então, leva lá para o Gólgota, alto do Gólgota, onde é crucificado as pessoas que são tidas como malfeitor. Coloca ele lá. Então, aí agora você vê que nem a cruz ele podia levar, de tanto açoite que ele sofreu, que a história diz que dava para ver as suas entranhas pelos cortes dos açoites, porque aquele chicote tinha pontas de ossos amarrados na ponta do chicote e cortava a pele da pessoa, cortava a carne da pessoa. Isso aconteceu com Jesus. Para quê? Para a salvação da nossa alma. Louvado o nome do Senhor. No caminho do Sinédrio até o Gólgota é uma distância boa. Aí dava tempo muito bem de desistir, mas mesmo assim não desistiu. Foi necessário alguém acompanhar e ajudar a levar a cruz. Um homem chamado Simão, Cirineu, Aquele rapaz, ele era com a cidade de Cirene, meio distante de Jerusalém. A gente estava ali com alguns propósitos, e ele vinha de passagem ali, e observou aquele episódio. E foi exatamente na hora que Jesus estava todo chicoteado, sujo de sangue ainda jorrando. E então chamaram ele para levar a cruz, porque deles ali ninguém podia fazer isso, se interferir naquilo. Ela tinha que ser uma pessoa particular.
Não podia ser da culpa de Jerusalém. Ninguém podia levar. Aí aquele rapaz apareceu e chamaram ele e obrigaram a ele a levar aquela cruz. Né? Só que aquele momento foi tão importante para aquele rapaz, né, que ele obteve a sua salvação. Porque ele tinha que sair dali marcado pelo sangue do Cordeiro. Ele ia passar o tempo e sair marcado pelo sangue do Cordeiro. E ali ele foi marcado pelo sangue de Cristo, subindo para o céu. Louvado o nome do Senhor. Saiu dali já salvo, convertido ao Senhor, lavado do sangue do Cordeiro. Glória ao nome do Senhor. Esse Cordeiro que João diz aqui, que a Bíblia diz que João veio para testificar a luz que alumia o homem que se aproxima dele, que se chegar a ele. Esta mesma luz também o profeta Isaías fala lá no capítulo 9, quando ele sai em direção, de Nazaré para Galileia, que já ficava perto. Então ele vai para Cafarnaum, que já é Galileia, e dali já ia para toda aquela região. O profeta Isaías falou no capítulo 9 que era uma terra de Zebulon e Naftali, que era uma terra dos dois filhos de Jacó, de Naftali e de Zebulon. Terra de Zebulon e de Naftali, que já vivia na sombra da morte, agora viu a grande luz. Louvado o nome do Senhor. Esta luz é Ele, o Cristo da cruz, que hoje está aqui no nosso meio para receber o seu culto, a sua louvor, a sua adoração, a sua glorificação. Porque Ele disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Louvado o nome do Senhor. Então, nesta fé, mesmo com as nossas fraquezas, com a nossa distância de Deus, que se mantemos às vezes distante dele, pelas nossas práticas, pelos nossos costumes, do dia a dia, e acabamos esquecendo e distanciando de Deus. Mas quando se prepara para vir à casa do Senhor, a gente vem porque tem uma fé de que vem adorar Ele. Não é só simplesmente porque eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja. Nós temos que ser como são aquele povo ali aonde só tem negro, na África. O computador falhou aqui agora. O povo da África. Eu vi um homem falando assim, ele dizendo, o outro perguntou para ele, o que é fé? Ele, sendo um africano, ele disse, bom, isso é muito relativo, porque o nosso povo não tem dinheiro, não tem como sobreviver. Nosso povo vive ao passo da morte, pelas feras, pelas doenças, pelas coisas incuráveis, e quando chega o domingo, ele não diz assim, hoje eu tenho que ir para a igreja. Não, ele diz assim, hoje tem culto, nós vamos para a igreja. Aleluia. Ele disse, isso aqui é fé. E se ele não tem dinheiro, a oferta deles é uma cenoura, é um litro de leite que traz da vacaria, da vaquinha que eles criam, é a oferta deles. Mas, quando
o bandido coloca uma arma na sua cabeça, dizendo, nega a Cristo, morre, simplesmente bota as mãos para o céu e diz, Jesus, eu já estou indo. Louvado o nome do Senhor. Então isso é fé. Né? Nós precisamos ir para a igreja desta forma, com esta fé, com esta alegria, com este prazer. Nós vamos hoje para a igreja louvar ao Senhor. Eu hoje vou para a igreja glorificar o seu nome. Independente de qualquer que seja a circunstância, eu vou adorar ao Senhor. Aleluia. Tá? Pô, veja o que Abraão fez. A situação de Abraão, irmão, não era para qualquer um. Ninguém queria jamais fazer aquilo que Abraão estava fazendo. Trouxe o menino até o pé do monte. Lá no pé do monte deixou o jumento que trazia a carga de lenha e deixou os empregados. Subiu o monte só com o rapaz e a lenha nas costas. E ele avisou para os homens: olha, eu vou ali adorar, aleluia. Eu vou ali adorar, mas o meu filho. E havendo adorado, nós voltaremos. Ele sabia que ia sacrificar seu filho, mas ele sabia que ia voltar com ele, nem que fosse ressuscitar das cinzas. Ele sabia que ia voltar com ele. Então esta é a fé que nós precisamos ter. Sabia o que nós estamos fazendo. Ele foi adorar, ele não foi pedir nada a Deus. E quando a gente vem para a igreja, para o culto, a gente vem adorar o Senhor. Nós não vem pedir não. Nós não viemos aqui para pedir nada a Ele, viemos oferecer a Ele um culto de louvor e adoração a Ele. Porque Ele é digno de ser adorado e glorificado. Então, depois de haver adorado, servido a Ele, então o Senhor lhe dará a sua bênção, de acordo com o que você merece. Ele é quem sabe o que você merece ou não merece. E se o seu louvor, a sua adoração subiu até a Ele, pode ter certeza que a resposta vem. Porque o problema é que muita gente só quer pedir. Não pode ver um ajuntamento que acha que é o prefeito que está lá e vai lá pedir. Aí vem para a igreja achando que Deus é o prefeito. Para lá. Aí só vem pedir. A gente vem adorar. Louvar o nome do Senhor. Servir a Ele, oferecer um culto de louvor, adoração, se expandir na presença dEle, derramar lágrimas de louvor, de gratidão, aleluia. Aí a vida será bem sucedida, irmão. Bem sucedida, só glorificando o seu nome, agradecendo a Ele, aleluia. É o que Ele merece, porque você imagina uma coisa, Davi diz assim, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Aleluia. Aí quando você amanhece o dia, acordou, aí foi de jogo, está vivo, está tudo bem, o sol está começando a brilhar, o dia clareando. Isso não é a misericórdia do Senhor? Você ter amanhecido vivo, então é o momento de adorar, glorificar, agradecer, obrigado ao Senhor. Então, havendo feito isso, o Senhor disse assim: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que mais for necessário, Ele vai prover. Primeiro você acordou, está vivo, aí é o momento de agradecer, a louvar, glorificar, a adorar Ele. Poucos minutos, mas Ele adora. E a resposta vem lá do alto. O dia vai ser abençoado. Louvado o nome do Senhor.
Amém? Vamos ficar de pé? Vamos celebrar a ceia. Eu preciso voltar.